Gente, isso aí é só ponta de iceberg, hein? Isso é só ponta de iceberg. Tem um ponto... Tem muito mais, hein? Essa é a casa onde seria primeiramente o buffet e depois o mercado. O mercadinho. É isso aí, esse é o endereço. São entendeu? gastos que... O documento informa pagamento de R$80 mil em espécie. Enfim, é isso. São gastos, assim, desde cigarro, cerveja até remédio para disfunção erétil, feitos entre 26 de setembro de 2023 a 31 de outubro do mesmo ano. E aí o GE, né, mais uma vez preciso dar o crédito, atestou a veracidade dos documentos, dos cupons fiscais no site da Secretaria da Fazenda. Não, tá tudo comprovado. É o que eu falei. Isso é o que está aparecendo nesse momento. Se você começar a olhar com mais cuidado, pegar uma lupa e olhar, pegar todos os relatórios... E é o seguinte, hein, gente? Quem aprovou tudo isso aí tem que ser investigado também. Porque não é possível que o Conselho de Orientação, Fiscalização, essas coisas, né? Eu acho que é esse. CORE. O CORE, né? Se bem que diz que aprovou com ressalvas e o Conselho Deliberativo foi lá e aprovou. Gente, tá todo mundo envolvido nessa bagunça. Tá todo mundo envolvido nessa bagunça. E tem um ponto importante, senhor Mani, que o Corinthians registrou um boletim de ocorrência. Lembra da confusão que o Augusto Melo sobe no 5º andar falando que ele era o presidente por conta de uma canetada e o Osmar Stabile fala que não? Nesse dia, o Corinthians alega que alguns documentos relacionados a essa investigação foram furtados. Tanto que o Corinthians abriu um boletim de ocorrência, também reportagem do Bruno Cassus de ontem falando isso. Então, alguns documentos simplesmente sumiram dessa situação. E aí o Corinthians registra um boletim de ocorrência. Aí você vê, perdão. O jogador é negociado, ou é contratado, tem luva, tem comissão de empresário. O torcedor chega e fala assim, escuta, isso aí não foi rachado? Quem vendeu não está pegando uma parte? O torcedor se faz essa pergunta. E essa pergunta é legítima. E é legítima. Então seria muito interessante que a conta bancária, o sigilo bancário desses ex-presidentes do Corinthians... Alguém no Corinthians fosse à justiça e pedisse a quebra do sigilo bancário desse pessoal. Para você ver, desde que eles, nos últimos 10 anos, sei lá, 5 anos, não sei. Pra gente poder ter uma ideia. Aí os caras, que nem outro dia eu contei para vocês aqui, foi um tweet, acho que foi do Marco Belo, da Transamérica. Ele falou, o Andrés pagou os 9 mil, com correções deu 15. Aí um cara escreveu no comentário, agora só faltam 2 bilhões e 300. Você entende? Porque o torcedor fica com essa desconfiança. Então, para acabar com tudo isso, todo mundo deveria abrir o sigilo bancário. Não, tá aqui, ó. Não devo nada. Tá aqui, entendeu? Olha aí, ó, de cerveja a remédio para ereção. Corinthians bancou gastos pessoais. Chega a ser cômico, né? Olha, Duílio, Andrés, e deve ter muito mais coisa por aí. Aí você começa a entender por que o Corinthians deve 2 bilhões e 300. E a construção do estádio? Pois é. E a construção do estádio? Que no primeiro momento era um valor assim, depois ficou desse tamanho. Como é que faz? Aí o torcedor se pergunta, entendeu? Tem gente levando por fora? É legítima a pergunta do torcedor. É legítima. Óbvio que é. E hoje à noite, acho que é quinta-feira, está sendo marcada uma manifestação de todos os torcedores. Não é só, está sendo organizada pelos Gaviões da Fiel. Sim. Não é só deles, é de todo mundo. Se você que é corintiano está nos vendo aqui nesse momento e mora em São Paulo, mora próximo, ou sei lá, ou se mora longe, mas quer ir, você está aberto para você também. Não é uma manifestação só de torcidas organizadas. É de toda a torcida do Corinthians. Porque é preciso dar um basta nessa putaria que está dentro do Corinthians, gente. O Corinthians só não acaba porque ele é gigante, cara. O Corinthians só não acaba... Ele pode ter problemas na América do Sul. Bateu na catrada com o Comebol, não passa. Mas aqui dentro do Brasil é outra história. O Corinthians é gigantesco. Ele só não acaba por causa disso. Só não acaba por causa disso. Porque é inacreditável o que essas pessoas fazem dentro do Corinthians. E fazem descaradamente. E deixam rastros. Que um mané qualquer lá foi lá, olhou, disse, opa, olha isso aqui. Imagina se você pega uma empresa de auditoria, daquela da Big Four, né? Tem a Big Four, né? Que é Ernst Young, tem mais umas. Eu lembro só da Ernst Young. São 4. São as mais fodidas que tem. Bota para fazer isso aí, para analisar, quero todos os documentos. E, ao mesmo tempo, repito, ex-presidentes do Corinthians, neste século, deveriam abrir o sigilo bancário de suas contas para a gente ter uma ideia o que é que pode aparecer na conta bancária desses caras.
É o mínimo que esses caras devem satisfação pro torcedor do Corinthians. É basicamente um crime organizado e institucionalizado, né? Porque são gestões e gestões envolvidas em escândalos. Cada hora a gente descobre um novo escândalo. E como isso vai parar? Na verdade, é que é preciso fazer uma limpa dentro ali do Conselho Deliberativo, das pessoas que comandam o Corinthians, porque parece uma prática que já foi normalizada, na verdade, internamente, né? E não à toa o Corinthians está nessa situação. Nada é por acaso, né? Não, nada é por acaso. O Corinthians, na gestão Andrés, chegou a ter quase 100 contratos profissionais ativos. O Sormani falou um ponto importante, isso é o que a gente vê de bastidor. E jogadores, 104 jogadores sob contrato. Sob contrato vigente em 1 ano. Jogadores que nunca jogaram na base, no sub-20, e tem contrato profissional. Então, assim... Acho que não tem coisa por trás Existem disso? muitas coisas também O torcedor fica desconfiado e com razão, desculpa, Léo. Não, claro. É uma coisa que o Corinthians... Hoje, é importante dizer, porque assim, a oposição parece que tem culpa no cartão. Parece, né? Segundo os indícios da matéria. A situação também. Os antigos presidentes também. Quem vai salvar esse Corinthians? Quem vai ter uma gestão profissional, uma gestão pensada no Corinthians? São anos e anos e anos de pessoas usando um dos maiores clubes do Brasil a benefício próprio. É muito bom que essas coisas estejam vindo à tona. Tem muita torcedor que compra a ideia de dirigente, que fica implantando coisas em mídias sociais, que, cara... O torcedor corintiano tem que tomar a frente dessa situação. Hoje chegou nesse ponto. Se o torcedor corintiano não colocar realmente a cara a tapa e realmente ir lá cobrar, infelizmente, porque não é dever do torcedor corintiano isso, já paga ingresso, já paga sócio-torcedor, já tem custo para ir para a arena, que não é pouco, né? Precisa, porque é o único jeito do Corinthians tentar tomar um rumo. Hoje, o atual presidente é o presidente interino, o Corinthians tem 2 presidentes, um afastado e um interino. Vão votar no dia 9 de agosto. Né? 9 de agosto a decisão do impeachment. Se for aprovado o impeachment, são novas eleições, segundo o estatuto. Se não for aprovado o impeachment, Deve Augusto ser aprovado. Segue afastado e aí o Stabile vira realmente presidente do Corinthians. O Stabile vai participar? Não vai? Aí depois a gente vai falar do aspecto esportivo. Mas, cara... Como que cobra os jogadores também? É complicado, né? O bastidor é muito complicado. Então, é difícil não respingar. O jogador tá lá dentro de campo, não quer saber, não sabe quem é o presidente. Não... Pô, mas o cara, ele tá dentro de uma instituição, ele tá com salário atrasado, né? Porque a gente sabe que o Corinthians tem atrasado o salário, tanto é que o Memphis, esses dias aí, não apareceu pra treinar com essa justificativa, né? Como que isso não respinga dentro de campo? Né? Ontem o Faraldo estava aqui, né, que é do meu timão, e ele falou, poxa, é impossível, né? O Corinthians, cada hora tem uma notícia ruim. É impossível que isso não respingue. É até curioso que o Corinthians esteja na primeira parte da tabela do Campeonato Brasileiro por tudo que tem acontecido. Porque realmente, assim, é uma situação, parece que é um buraco que nunca tem fim, né, Sormani? Não, nunca, e você tem razão. É aquela história que um amigo meu fala, o fundo do poço tem subsolo, hein? Dá para se afundar mais ainda. Não é possível. Olha, que essa manifestação de quinta-feira seja pacífica, mas que seja forte, representativa do desejo do torcedor do Corinthians. Porque não dá, gente. Não dá. Porque desde 2014, desde quando o Andrés assumiu? A renovação e transparência. 2008. Depois do rebaixamento. Depois do rebaixamento. Isso vai para 20 anos, gente. Isso vai indo para 20 anos. Qual era a dívida do Corinthians em 2008? Isso precisa ser visto. Sim. Qual era a dívida? Fazendo correção e tudo mais. Qual é a dívida do Corinthians hoje? Gente, não tem cabimento. Vamos até tirar o estádio, hein? Pode até tirar o estádio dessa brincadeira. Sim. Vamos tirar o estádio dessa brincadeira. O que é um absurdo. O Corinthians ter construído esse estádio do jeito que ele construiu e pelos valores que ele pagou. Entendeu? O Corinthians só ainda existe por causa da sua torcida. Está dizendo o Anderson Amorim. E é verdade. É o que eu falei. O Corinthians no Brasil, ele é gigante, cara. Gigante. Claro que você vai somando todas as coisas, tal. América do Sul é diferente. Mas aqui o Corinthians é gigantesco, cara. Pelo amor de Deus. Olha o tamanho da torcida do Corinthians. Olha a mídia que o Corinthians tem. Olha o dinheiro que o Corinthians movimenta. Então, gente, não é possível que ninguém vai fazer nada.
Não é possível que ninguém vai tomar uma posição. Qualquer sócio do Corinthians pode entrar na justiça e pedir alguma coisa. O cara não é sócio. Se ele é sócio, ele é participativo. Ele tem participação. Se ele tem participação, ele tem interesses. Se ele tem interesse, é legítimo que ele vá à justiça pedir alguma coisa. Certo? Pois não. Não, o Joãozinho estava me soprando aqui que eles acharam um levantamento feito pelo Meu Timão com a progressão da dívida do Corinthians desde 2010. Então, olha como aumenta absurdamente a dívida. Em 2010, me ajuda ali, e parou em 2020. Hoje nós estamos em 2025. Não está 957 mais, está 2 bilhões e meio. E ninguém vai fazer nada. É por isso que eu falo, tem que virar SAF, para tirar essas agremiações das mãos dessa gente incompetente, para dizer o mínimo, hein? Para dizer o mínimo. Incompetente, para dizer o mínimo. Tem que tirar, porque se aparece lá um grupo americano, um grupo acostumado, que tem expertise em gerir equipes, agremiações, franquias, um americano, um inglês, um árabe, um russo, sei lá o quê. Pega esse cara compra o Corinthians. Em 5 anos ele resolveu o problema. Agora, se continuar do jeito que está, em 5 anos, essa dívida, que é 2 milhões e meio, vai bater em 5. E daqui a pouco o Corinthians vai abrir falência, gente. Pode acabar. Uma coisa importante, fazendo a comparação com a dívida, pensando no faturamento do Corinthians, em 2010 era 212 milhões de reais de faturamento. Em 2020, 470 milhões de reais. Ou seja, bastante faturamento para uma dívida, né? Não, a dívida ainda controlada, né? Daquele momento. Aí ainda assim. Hoje, o Corinthians bateu, acho que 1 bilhão e 100, acho que não chegou em 1 bilhão e 100. E deve 2 bilhões e meio. Entendeu? Agora, claro, o Corinthians tem ativos. Sim. Ele tem ativos. Ou seja, o Parque São Jorge. Ele pode chegar para um cara lá e falar assim, escuta, eu te dou o Parque São Jorge. Você paga. Mas aí como é que você fica? Acaba. Sabe, é um orgulho do torcedor do Corinthians o Parque São Jorge, a Fazendinha, o Alfredo Schuring, que depois eles reformaram, era bonito, eu lembro dele lá, era tudo de madeira do outro lado, agora virou tudo concreto. Parecia estar em inglês, era lindo, lindo. Então, quer dizer, gente, não é possível, cara, não é possível. Então vamos aguardar esses próximos dias, as próximas movimentações do Corinthians. Repito, que a manifestação de quinta-feira seja pacífica, mas seja forte, pesada, para mostrar para esse pessoal que o torcedor do Corinthians está atento e não vai aceitar qualquer resposta por parte do Conselho Deliberativo, que é tão culpado quanto esses presidentes que passaram pelo Corinthians, porque eles são coniventes. Coniventes, claro, nem todos provavelmente assinaram a aprovação das contas, etc. Teve gente que deve ter votado contra, claro. Mas quando eu falo Conselho Deliberativo, eu digo num todo porque ele aprovou. Claro. Se ele aprovou, ele é conivente. Entendeu? Vai aparecer mais coisa, gente. Vocês podem ter certeza, porque tem muita gente que sabe e que tem medo de falar. E à medida que a imprensa, que a mídia começa a mostrar, o cara já liga lá pro GE, liga pro UOL, liga aqui pra Placar, liga lá pra Bandeirantes, liga pra outros veículos de comunicação, fala assim, escuta, eu tenho um negócio aqui, mas não me cita meu nome. As coisas vão começar a aparecer, gente. Isso é uma bola de neve. Isso é uma bola de neve. Vocês vão ver que dessa dívida do Corinthians de 2 bilhões e meio, 1 bilhão mais ou menos, é tudo um PF aí que foi feito por quem teve acesso a dinheiro dentro do Corinthians.